Olá, o tema da aula de hoje: nem tudo é culpa da sua infância. Da culpa da sua infância, dos seus pais, dos seus relacionamentos passados e, para quem teve pais separados, até dos agregados, dos conjugados, dos padrastos, madrastas, parceiros que esses tiveram. E esse é um assunto que precisa ser abordado com seriedade para desmistificar a falsa impressão de que todos os problemas são advindos dos seus traumas, das suas fixações lá da infância. Então, hoje você não consegue alguém legal na sua vida e não consegue constituir um relacionamento, porque quando você era criança, tal, por causa disso, do seu pai e da sua mãe. Hoje você não consegue confiar numa pessoa a nível íntimo, porque nos seus relacionamentos passados, ou no seu relacionamento passado, a pessoa agiu assim, assado, e isso agora faz com que você não consiga mais se abrir. Todos esses termos vinculados erroneamente, de forma exagerada, a um poder sobre eventos que você viveu na infância, vieram de uma leitura colocada no senso comum, de uma forma infelizmente equivocada, sobre Freud. Freud falou muito sobre fases de desenvolvimento infantil e a repercussão dessas fases para com a fase adulta. Hoje, com a internet, qualquer um pode ler qualquer coisa, põe o título que quiser. Tem coach tentando vender tudo quanto é coisa, interpreta da maneira que convém. E não entende o significado último do que realmente essas abordagens significativas, como a psicanálise, tentou dizer. Freud falou, sim, sobre fixação. Eu trouxe uma definição simples de fixação. Um apego de libido às pessoas ou coisas mórbidas que foram vividos na infância. A fixação pode desencadear um comportamento imaturo ou neurose. Então, é algo real, só que é algo profundamente impactante, de caráter realmente significativo de abuso ou alienação para se tornar mórbido. Quando nós pegamos o conceito de fixação e generalizamos ele para qualquer desconforto vivido durante a infância ou durante os relacionamentos, isso é uma gourmetização, uma alienação total do sentido real desse conceito. Também, para quem não tem noção do que é neurose, trouxe um conceito simples do que geraria isso. A neurose, segundo a base psicanalítica, é o resultado dos processos inconscientes, repetitivos e obsoletos, ou seja, ficaram registrados na fixação, de interrupção de contato. Então, quando você está na vida adulta, você não consegue ter um contato, resolver a situação de uma forma mais ajustada, porque você criou um molde rígido, fixo, dentro daquela fixação que foi vivida, certo? Gerando uma distorção na percepção da realidade, dificultando a recuperação do equilíbrio no campo organismo-meio, que é esse contato com as pessoas, com as coisas que você vive no aqui e agora, e impedindo o crescimento do self, o ajustamento seu. Por que você não pode olhar essas questões de forma romantizada e querer colocar todo esse conglomerado, que tudo é trauma e tudo é fixação, tudo vira neurose? Primeiro, porque não é verdade, e segundo, que se você olhar dessa forma, você vai criar um processo retroalimentativo. Então você tem um problema, não consigo resolver tal coisa na minha vida. Por que meus pais isso, meu namorado aquilo? Tem gente que vai até para o nível macro, né? Meus vizinhos ítico, a polícia aquilo, o meu bairro aquilo, o presidente aquilo, sempre um evento externo que ela consegue associar aquilo como limitador de fixar uma dor gigantesca, mórbida nela, que tornou uma neurose que não é realmente uma fixação, uma neurose. E você entra no evento, ao invés do seu cérebro começar a visualizar possibilidades criativas com as suas competências e as suas habilidades no aqui e agora para resolver a situação, ele vai ser direcionado naturalmente para se alimentar dessa vivência que você destaca como gatilho para racionalização de não resolver, não evoluir no que é preciso. Se fosse realmente uma fixação, uma neurose, seria algo tão profundo que você não se daria conta dessa forma tão clara e descritiva e não viveria relativamente bem ajustado, passando pano morno nas coisas. A neurose é algo grave que acaba por debilitar a saúde mental e emocional do indivíduo,
Faz com que o indivíduo não consiga se ajustar da maneira que deveria. Não é só eu não consigo arranjar um namoradinho, uma esposinha, tá? Eu não consigo almoçar com meu pai no domingo porque a gente briga muito. A coisa é um pouco mais embaixo. Então, essa aula é um convite, primeiro, para que, caso você realmente tenha interesse de entender conceitos, se isso é importante para você, a parte científica, conceitual de psicologia, de psicanálise, de análise existencial, de psicologia de base analítica, de Gestalt, não importa, vai ler livros, vai estudar. Não pega o que é dito erroneamente, se apropria disso, porque isso te gera problemas. Dentro de todas essas criações das fases de desenvolvimento, você também criou habilidades cognitivas. Você desenvolveu uma personalidade como um todo, não só em cima das suas dificuldades. Quer ver uma definição simples de personalidade? Personalidade é uma característica do ser humano que organiza os sistemas físicos, fisiológicos, psíquicos e morais de forma que, interligados, determinam a individualidade de cada ser. Então, todas as suas experiências vão criando um molde que cria a sua persona. Cria esse personagem, que faz com que você tenha característica de manifestação de acordo com qualquer nível de contato, em todos os contextos da vida. Isso é seu, e essa bagagem como um todo te dá todas as ferramentas necessárias para que você crie os ajustes necessários para viver bem. Em cima dessa personalidade você encontra o caráter. Mais uma definição simples para você. O caráter é um conjunto de traços ligados à moral desse indivíduo. Nesse sentido, suas situações serão coerentes com a sua índole, natureza e temperamento. Então, dentro de tudo que ela faz, que a pessoa entende, etc., dá para observar o grau, o nível de caráter que ela tem nessa dinâmica. Essas ferramentas são mais do que suficientes para que você faça realmente suas análises, suas reflexões e encontre um sentido para a sua vida, para ajustar aquilo que não está indo bem. Essa aula é um convite, mesmo que você tenha uma dor profunda, tá? Eu atendo todos os dias na clínica. Atendo pessoas que foram abusadas sexualmente pelos pais, padrasto, madrasta. Atendo pessoas que foram, sim, viver em relacionamentos tóxicos, abusivos, que acabaram com a saúde gravemente. Atendo pessoas que no ambiente organizacional, nas empresas, sofreram sabotagem de todas as formas. Real, conceitos reais, experiências vividas, onde um terceiro, um ambiente, ou a soma dos dois, esse contato meio-organismo realmente fez com que aquilo ficasse disfuncional, ficasse marcado como um evento negativo. Alguns se tornam fixações e desenvolvem neuroses, outros não, mesmo com eventos mais graves. Porque a capacidade de homeostase do ser humano de criar, se autoajustar é gigantesca. A sua capacidade. E todas essas pessoas que eu atendo, elas apresentam melhorias aqui dentro do processo psicoterapêutico, porque elas são tratadas com respeito, porém, tratadas com respeito no sentido de acolher essa dor, essa vivência, descrevê-la, para direcionar essa pessoa para o próprio potencial de ajustar e criar uma realidade melhor dentro das suas próprias competências, com senso de autoestima, de autorresponsabilidade, de autoconfiança, valorizando os traços de personalidade dessa pessoa, valorizando o caráter dessa pessoa, valorizando as capacidades cognitivas de funções mentais superiores bem executadas dessa pessoa, valorizando o sentido da vida que essa pessoa encontra para si. Então você tem que sair da ideia de que eu tenho que tratar como coitadinho as pessoas que tiveram experiências difíceis. Eu tenho que respeitar, ser empático e me posicionar de uma maneira que eu possa colaborar para uma melhoria daquilo. O vitimismo de forma isolada, ele prejudica, ele retroalimenta. Ah, coitadinho de você, pô, seu pai abusou de você e não tem muito o que você fazer, sua vida vai ser bem difícil agora. Esses transtornos mentais que você está vivendo, essa depressão com comorbidade em transtorno ansioso, essas crises de pânico que você tem, insônia, etc., é por culpa do seu pai. Pode ir embora, volta aqui semana que vem para falar mais dele. Você consegue visualizar um nível de insanidade mental que é isso? Isso é desrespeito. Isso é maltratar a dor da pessoa. Isso é ser agressivo e covarde com a dor que a pessoa viveu.
Está invertido. Está invertido. O ruim ficou bom. E essa inversão faz com que pessoas que se encontram em níveis de dificuldades, estando numa fixação, numa neurose, ou num evento simplesmente difícil, que precisa se ajustar, não consigam visualizar a possibilidade. Porque ao invés de colocar o foco consciente do aqui e agora em enfrentar sim essa dor, esse desajuste, no contato organismo-meio, nas possibilidades de agora, que é onde se faz a cura, se faz o ajuste, se faz saúde, não acontece. Sempre que chega nesse ponto, você olha para trás, mas eu sou coitado mesmo, fizeram isso comigo, não tem o que fazer. E isso não é real, isso não é uma verdade. E defino, não só por causa da ciência, da psicologia, que comprova que não é uma verdade, como mais de 352 atualmente casos clínicos que eu atendi e acompanhei numa clínica particular de forma duradoura e vi resultados. Vi as pessoas saírem de uma grande dor, de um grande trauma, de um estado de neurose, vi estados psicóticos terem melhoria na minha frente trabalhando. Então eu tenho autoria da experiência de uma aplicação científica para te afirmar isso. Eu não sou o coach que escreveu um troço para te vender, eu não sou seu amiguinho que ouviu falar inconsciente uma vez e nem sabe de onde vem. Eu sou alguém que quer te mostrar uma realidade para que você a use para você viver melhor. Que você a use até para se defender da desinformação que propaga por aí. Para você levar isso para você, para sua família, para o seu relacionamento e direcionar a energia de vocês para essa possibilidade de ajuste. Dentro desse campo dessas possibilidades, eu trago uma questão da logoterapia, que pode te ajudar a fazer um enfoque dessa energia. Sabe essa mesma energia que você erroneamente usa ou já usou, retroalimentando o problema? Mas isso acontece porque meu pai aquilo, meu ex isso. E toda vez que você se depara com um conflito, com um desequilíbrio, você dá esse espaço atrás, dá mais poder para a fixação, para o problema vivido, e ali na frente você se sente mais incapaz de resolver de novo, retroalimentado, infinito, automatizado. Se você pegar essa mesma energia e fazer o que Viktor Frankl sugeriu, de encontrar realmente um sentido da vida, algo que está inerente a nós, faz parte, antes de personalidade, antes de caráter, o ser humano consciente, transpessoal, transcendental tem isso. Ele encontra significado no ato de existir com pessoas, com coisas, das mais profundas formas. E tem 3 formas para que isso seja feito. E nenhuma delas, te garanto, é se lamentando, chorando no sofá, xingando pai, ex, ou falando mal de passado, ou se justificando através do passado. Esse passado precisa ser respeitado, sua dor deve ser respeitada. Lágrimas precisam ser respeitadas, mas a solução não se dá só aqui. Entende a diferença? Aqui, mostraremos que o sentido da vida sempre se modifica, mas jamais deixa de existir. De acordo com a logoterapia, podemos descobrir esse sentido da vida de 3 diferentes formas. A primeira forma, criando um trabalho ou praticando um ato. Então, dentro da sua atividade de trabalho, qualquer coisa, é o seu serviço, é estudo, o que você vende, o que você faz, uma dinâmica do que você faz no dia a dia, onde você tem contato com outras pessoas, e de uma forma ou de outra ali você consegue expor um valor produzido ou referente a algo que você faz que agrega, sim, valor de vivência para os envolvidos, direto e indiretamente, independente do seu tipo de trabalho. Tem que ficar se lamentando aqui, deitadinho no Netflix, no primeiro? Não tem nada abstrato aqui. Segunda forma, experimentando algo ou encontrando alguém. Aí vem o segundo problema. Isso é o oposto de se trancar num casulo e não vou mais ter contato com homem, com mulher, não falar por ninguém, porque ninguém presta, o mundo é uma bosta, porque falaram grosso comigo e eu fiquei triste. Eu vou ter que fazer uma análise das minhas características, dos meus valores, do meu caráter, da minha personalidade, me esforçar muito para me permitir ter este contato com pessoas que sejam mais semelhantes
Aquilo que eu busco para que, através da experimentação desses contatos, eu possa construir novos sentidos para a minha vida que vão ajudar a diluir os traumas, as fixações, as neuroses, para que eu viva melhor aqui agora. Tem de novo a abstração, deitar no sofá e ficar chorando e ficar postando direto em rede social? Não. Ação. Tá? E a terceira forma, e é a mais difícil e a mais importante, pela atitude que tomamos em relação ao sofrimento inevitável. Alguns sofrimentos são inevitáveis. Por exemplo, uma criança que infelizmente foi abusada de alguma forma por um padrasto, por uma madrasta. Como que essa criança ia evitar isso? Ela não tinha independência nenhuma, capacidade nenhuma, ela era dependente de pessoas que deixaram com que isso acontecesse. A morte de alguém que gerou um trauma, uma perda grande, você não consegue mais tocar sua vida. Como você evita a morte? Existem determinados sofrimentos que são inevitáveis. E você encontrar um sentido nele não significa que ele vai deixar de ser triste ou vai deixar de doer. Significa que aquilo vai gerar um valor de crescimento. Não vai deletar sua dor, não vai ser um falso otimismo. Não vai ser uma palhaçada de fingir que está alegre se você não está. Mas conforme esse sentido vai sendo criado mesmo em sofrimento, a sua autopercepção e seus ajustes acontecem. E você consegue olhar para essa dor de uma forma diferente depois que o sentido foi gerado. E ela não deixa de ser dor naquele momento. Então você tem que estar muito atento a parar com essa cultura o pessoal fala hoje do mimimi, que ninguém quer sofrer nada, ninguém quer fazer nada, todo desconforto tem que ser evitado, etc. Porque isso é impossível. Se existe um conforto que é evitável, obviamente recomendo que você o evite. Evita ele. Só que, por exemplo, você se tornar um antissocial por causa de um evento passado é evitar o conflito? A possibilidade do conflito? Não. Por que não? Porque você está retroalimentando a dor, talvez um processo de neurose que está fazendo você sofrer. Você não está evitando. Você está dando mais comida, mais energia para o problema. Tem que usar a cabeça para entender isso. Você precisa refletir e entender isso profundamente, através de si. Sem a criação desses sentidos, fica humanamente impossível resolver qualquer probleminha. E se você alimenta isso ao decorrer da vida, vai para a fase adulta e fica preso nessa questão de se vitimizar com tudo o que aconteceu no passado, chega num ponto que você não se sente capaz mais para nada. E todo e qualquer evento externo, qualquer pessoa, qualquer situação de oscilação na sua vida é tratada como um caos, tudo impacta em você de um jeito absurdo, e sempre sua saúde, seja ela física, mental, emocional, espiritual, está em xeque, você sempre está oscilando. E sempre dependendo 100% do externo. Nunca focando naquilo que você é. Sempre é o pai, o emprego, o meio, a crise, a doença. Nunca tem o você. Nessa construção de cura, de ajuste, você precisa retomar esse valor próprio. Entender sua personalidade, compreender seu caráter, lapidá-lo, entender seu temperamento, suas características. E dentro de todo esse conglomerado, suas crenças, seu paradigma, escolher dentro das suas possibilidades o máximo possível a ser feito para resolver os conflitos, as fixações, as neuroses, caso tenha, traumas, etc. E tomar isso como prioridade de vida enquanto o sentido de todos os contextos vai sendo construído. Sem esse sentido último do porquê você quer viver, por que você quer viver? De onde você vem, para onde você vai, o que você quer disso aqui? Sem um enfrentamento profundo disso, não tem energia, não tem libido que se sustente para resolver nada. Vira uma briga perdida, que nem precisava ser briga. É ajuste. Ajuste é aprendizado, é melhoria. Significa que as coisas ruins que foram feitas para você, né, não é certo? Não. O ser humano tem seres humanos bons e tem seres humanos ruins. Alguns vão se deparar com seres humanos horríveis desde a hora que nasceram. Tem gente que tem um pai e uma mãe horrível. Se isso é inevitável, temos que lidar com isso. Agora, se eu entrar numa fantasia, gostaria que você não tivesse passado por isso, sua vida tivesse sido mais fácil, isso é loucura.
Como que eu posso supor que para você melhorar, você deveria ter vivido possibilidades que não foram aquelas possíveis, as quais você já viveu e fazem parte do seu passado, estão registrados aí no seu sistema nervoso central. Isso é impossível. Então, gastar tempo com isso, de novo, você vai retroalimentar o próprio problema. Tem aquele problema, aconteceu isso, eu não consigo resolver isso por causa do problema lá que me marcou. Putz, o problema é foda. E agora eu não resolvi, eu sou mais fracasso ainda. Então já retroalimentei. Mas, de novo, outro problema, eu estou dando poder para o problema. Eu estou dando sentido para o problema. Escolhendo voluntariamente. Isso não pode acontecer. Para algumas pessoas, a dor é tão profunda que é um processo que demanda algum tempo, com atenção, com cuidado. Nesse sentido, a psicoterapia é muito válida, mas mesmo assim é preciso ser feito. Não dá para colocar a dor e o sofrimento num pedestal. Não porque não devemos, porque é bonitinho. Porque você precisa olhar para a sua saúde, para as suas capacidades criativas para resolvê-la, senão não tem como. Não dá, tem uma conta aqui para pagar. Não vou conseguir pagar, vai gerar dívida. E eu não vou pensar em nada, não consigo pagar a conta, que boa, sou um lixo, não consigo ganhar dinheiro porque meu pai nunca acreditou em mim, nossa, que lixo. E acordo amanhã e penso isso de novo. Se eu tivesse batalhado para gastar o máximo de energia em me sinto lixo por não pagar essa conta. Solta a conta. Vamos pensar o que eu posso fazer para gerar receita o mais breve possível. O que eu consigo vender? O que eu sei que pode gerar alguma monetização e conhecimento? Ou o que eu posso aprender, caso eu não saiba nada, para gerar um valor de mercado com produto, com serviço meu? Eu acabei de tirar a conta de um pedestal. Fui otimista? Não, fui realista. Não fui realista, estou me sentindo merda por causa dessa conta. Não é verdade? Estou me sentindo assim. Mas eu parei de retroalimentar. Eu não coloquei isso aqui no repeat. Não dá. Relacionamentos, fica olhando coisa de ex, fica vivendo aquela coisa ano terminado e vendo, e bumerangue, e volta e sofre igual, e conhece a pessoa de nova, e vive do mesmo formato e permite que as mesmas coisas aconteçam. É assim. Dificuldade financeira, estuda a mesma coisa, nunca aprende algo novo, se posiciona da mesma maneira em empregos, em negócios. Olha o dinheiro, olha a sua percepção sobre o dinheiro, olha a sua percepção sobre o mercado de pessoas sempre da mesma forma, sempre rodando mais do mesmo. Não dá para viver assim caso você queira viver realmente bem. Porque você precisa ser autêntico e ter um sentido real. Seu isso é construído, isso não é uma coisa que de forma subjetiva e abstrata a gente vai falar meia dúzia de palavras, beleza, está tudo 100% resolvido. Pode sim até se encontrar grande sentido em gatilhos, de insights, na própria logoterapia feito isso com psicodrama, com processo retroativo de colocar você numa percepção oposta do evento. Existem técnicas psicoterapêuticas que te induzem a fazer esse questionamento de uma outra abordagem que te dá aquela luz na cabeça. É isso. Mas mesmo com elas, depois do é isso, você tem que se permitir viver esse insight na prática, em ações fora do set terapêutico. Por isso que uma das problemáticas gigantescas hoje, que é uma das minhas grandes críticas, e não é uma crítica porque eu acho, novamente, eu recebo mensagem em todas as redes sociais de pessoas que fazem psicoterapia em todas as abordagens possíveis, no Brasil, e não tem resultado há meses ou anos, e também atendo pessoas que vêm de outros psicólogos, terapeutas, logoterapeutas, psicanalistas, TCC, que chegam aqui e falam, fiz lá não sei quanto tempo, 6 meses, 1 ano, não senti nada, não mudou nada. Estou querendo dizer que a culpa é só do profissional? Não. Só estou querendo te mostrar que é muito errado você olhar uma possibilidade dessa e permitir que seja mais do mesmo e alimente o próprio problema ao invés de solucionar. Você tem que se posicionar. Busque ajuda, seja assertivo na sua busca. Se dê ao processo, cobre a capacidade técnica da pessoa a se ajudar e faça o que é possível sozinho, com o máximo da sua capacidade. Não dá para fazer uma corrida do tempo de querer resolver uma coisa do dia para a noite, mas dá para fazer uma corrida do tempo de resolver na melhor capacidade que eu tenho,
para que minhas dores durem o mínimo possível e eu aprenda a viver melhor com elas ou as eliminando, encarando outros eventos. E assim funciona. Só que isso é construído nessas novas configurações de sentido de vida. Ou olha para isso, ou fica muito difícil. Tá joia? Esse era o conteúdo de hoje.